E ali no nono ano que eu queria puxar, foi legal ser nosso professor, assim? Tinha nossa turma ali, assim. A turma do nono ano eu acho que é a minha favorita da história, assim. Mas pela cara dela não foi tão legal. Pela cara dela, foi difícil. Não, eu não tenho lembranças ruins. Eu tenho... Eu vou esclarecer a tua mente um pouco. Como é que eu vou te dizer assim? Fatos que ocorrem, né? Sim. Eu e o Carlos ali no início, não vão negar, a gente parecia gato e rato. Era muito bom. Sim, não, Aí sim. depois a gente achou, Entendeu? se enquadrou, né? E também ali a gente tinha um problema que hoje... tinha um aluno ali que incomodava bastante. Sim, Lembra o Sim. que eu estou falando, né? sim. Tá, esse Então, a gente aquilo- não vai explanar, então. Então tumultuava um pouquinho a turma. Porque houve o caso que aquela vez até eu fiquei magoada com uma aluna que deu cola para ele na prova, recordo. Então, coisas que acontecem, que tu confia tanto que tu acha que não vai acontecer uma coisa dessa. Pois é. Nossa, te matou E eu mesmo, não né? gosto, sabe? Eu gosto quando as coisas são faladas e ditas, digamos Resolvidas, né? assim. Resolvidas. E aquilo me incomodou bastante. Aí depois também houve casos que esse aluno andou filmando os professores, né? E fazendo coisas que não devia. Então, eu não acho legal isso. Sim. Eu sei que todo mundo tem defeito. Todo mundo tem. Todo mundo tem defeito e problema. Mas eu acho que tem coisas que não precisam ser feitas, né? Que magoam. Passam do limite, às vezes, né? Coisas que magoam as pessoas, elas não precisam. Pois é. Porque todo mundo tem, né? Aquilo fica gravado, pode Fica. até esquecer por um tempo, mas depois vem à tona. Vem. Mas graças a Deus a gente hoje está tudo bem, não tem problema nenhum. Pois é, foram coisas do passado. Foi do passado, mas era uma turma muito bacana. Era. Ali tinha os guris ali que eram bem dedicados, as meninas também gostavam, participavam da aula, faziam as atividades, entregavam os trabalhos. Fica me encarando, cara. Como se eu não entregasse as coisas. Vamos deixar claro, no nono ano, Carlos era complicado, né? Nossa, eu era complicado aquela época. cara. Eu lembro de uma vez, tu tava passando aula, tu tava escrevendo no quadro, né? E aí eu tava sentado lá em cima com um colega, eu acho que era o Jonathan. Sabe, eu tava lá atrás. E aí tava na época que eu tava com problema de visão já, né? Sim. Ah lá, lembrou. Agora eu lembrei. Lembrou, voltou à tona. Agora eu lembrei. Lembrou. Lembrei. E aí tu foi passando assim, foi lá, sabe, dar uma incomodadinha, dar uma conversada, e tu viu que eu não tava copiando. Eu tava conversando só e não tava copiando. E eu ainda tentei falar que eu ia copiar, só não tava enxergando. Daí virou uma zona, gato e rato, que nem tu falou, a gente discutiu na sala. Foi complicado, né? Daí eu Foi. disse assim pra ti, pô, se tu não enxerga, vem pra frente. Pois é. Aí ele arrepiou-se todo, né? Mas eu lembro que a gente ficou ali discutindo, sabe? Completamente erro meu, né? Hoje eu consigo ver isso. Mas a gente ficou discutindo, a turma inteira em silêncio, assim, só olhando a cena acontecendo, sabe? Também, assim, Carlos, eu acho que também eu errei, eu confesso, né? Mas é que chega num ponto que o professor também, Sim. né? Estresse, né? É que é complicado, eu não é fácil. Não, isso aí Tu sai de uma turma e entra noutra. Às vezes a turma está acomodada, às vezes ela está meio conturbada. É um ambiente diferente do outro, tem que se adaptar, né? Às vezes acontece alguma coisa com o professor que estava antes. Um fato negativo com o professor que estava antes. Daí a turma está Toda abalada. tá toda assim. abalada e o professor parece que absorve aquilo Pois é. e não querem te falar o que aconteceu e aquilo foi um erro meu também. Sim. Eu confesso que eu não deveria ter agido daquela forma. Mas foi momento, infelizmente, nós somos humanos e às vezes a tampinha, né? Pois é, mas o depois... copinho enche e tu explode. Não, isso aí é normal, né? Acontece, principalmente com o professor, acontece muito isso. A E... professora é uma profissão que tem estresse, né? Pois é. Tem estresse. Mas eu lembro que ali depois que aconteceu isso, passou um período, e aí tu voltou ali na sala, tu bateu na porta, e tu falou assim, eu queria falar com o Carlos. Sim, eu voltei. Aí todo mundo me olhou assim, eu pensei que eu ia descer na direção, assinar ata, uma coisa louca. Todo mundo fez um clima de suspense, sabe? E aí eu lembro que a gente ficou ali fora, a gente conversou. Se pediu desculpa e... Isso. Eu não consegui ficar na outra turma. Aquilo foi me consumindo. Sim. Moendo. Aí eu disse, não, eu tenho que ir lá falar com o Carlos, porque não posso deixar para amanhã. Geralmente é isso que eu faço Deixa pra mim. com um aluno. Sim. Eu chamo para conversar. Por que eu te levaria para a direção? Nós temos que resolver nós dois. Pois é. Se nós não resolvêssemos, aí sim, poderíamos chamar pai, mãe, sei lá. Mas, em último caso, a direção. Porque a direção ela não está dentro da sala de aula. Pois é. A direção a gente deixa no último extremo quando realmente esgotaram todas as possibilidades que tu tem com o aluno.
E querendo ou não, a direção também é um pouquinho parcial pro professor, né? Não acha que, tipo assim, ela vai dar mais razão pro professor do que pro aluno se tiver uma confusão? Às vezes não. É? Às vezes não, porque às vezes o professor, isso já aconteceu outras vezes com outros alunos, Ah, daí sim. entende? Dá pra perceber que às vezes o que tá Isso. causando, às vezes é uma atitude do Às professor. vezes assim, não é só defender. A função da direção não é só defender o professor. Ela vai defender o professor quando o professor estiver com razão. Se a diretora tiver que puxar a orelha do professor, ela vai puxar. Ela vai chamar. O que aconteceu lá, né? Um fato uma vez. Eu nunca tinha sido chamada na direção, mas foi engraçado. Um aluno sempre chegava atrasado. Ele batia na porta. Não é da turma de vocês, foi bem antes isso. Tá? Bem antes. Eu também. Então, e ele bateu na porta depois da 1h30. Aí eu abri a porta, né? Mas ele não tinha autorização. Eu disse, não vou me estressar. Aí eu disse assim para ele, lá vem o retardatário. Né? O retardatário. Retardatário. Tá. Aí ele pediu para ir tomar água. Eu disse, não, fulaninho. Tu chegou atrasado, não terminou nem o primeiro período, tu quiser tomar água, espera mais um pouco. Aí tá, passou na hora do recreio, a vice me chamou. Dando assim, o fulaninho veio aqui reclamar de ti. Eu disse, mas por quê? Porque ele chegou atrasado? Não. Ele disse que tu chamou ele de retardado. Que tu tinha que pedir desculpa para ele, que chamou ele de retardado. Aí, daí ela disse assim, eu sei. Ele falou que era retardatário. Daí a vice teve que explicar para ele o que era retardatário. Que é uma pessoa que está sempre atrasada. Sim. Só por isso eu fui chamada. Mas Pois ela é. dava risada. Mas eu gelei, né? Porque eu nunca sou chamada. Sim. Então, assim, foi esse fato. Para te ver como é que de uma coisinha desse tamanho virou. E ele não falou bola, comigo. Ele não me procurou. Né, para explicação, pedindo explicação. Ele foi direto na direção para resolver, né? Eu não sei se vocês recordam que eu chegava na sala e eu dizia, se tiverem algum problema, falem comigo. Falem comigo primeiro. Isso aí eu lembro. A gente sempre vai conversar. Se não resolver, falem com a prof. Conselheira. Se a professora conselheira não resolver, aí sim, parte para a direção. Parte para agressão. Não, tô brincando, não parte para agressão. Aí ele foi direto. Pois né? Ele foi no último, no Foi extremo. na última instância e graças a Deus, né? Foi até... Aí eu comecei a rir, porque... Aí agora, quando ele chegava atrasado, eu não falava mais essa palavra. Ele continuava chegando atrasado, mas eu não falava mais retardatário. Pois é. Não falava nada. Daí ele se ofende também, daí que é um problema maior, né? Sim, imagina se ele fala para uma pessoa que também não sabe o que é retardatário, que não entende. Imagina, ele fala para os pais não Isso. sabem o que é, eles vão querer ir na justiça. Exatamente, né? Quem é que vai... Né? E às vezes na sala de aula os alunos escutam. Mas se tu precisar de um aluno, será que ele vai lá te defender? Tem isso Pois também, né? Na hora do vamos ver, como diz o outro, vamos ver. Mas isso aí passou e foi engraçado. Foi. Depois que ela esclareceu, tudo foi muito engraçado. Né? Daí ela disse assim, eu nem ia te chamar, mas eu te chamei para te dizer, olha o que aconteceu, né? Uma coisa que hoje, se eu entrar na sala de aula e falar retardatários, não vão saber também, porque hoje o aluno está... Retardatário, né? Ele tá retardatário. Não, ele tá não muito é atrasado, ele tá sem interesse nenhum em aprender. Ele não quer ter cultura. Pois é. Ele está sem cultura. Não sabe o que está acontecendo no mundo. Não sabe, por exemplo, entrei no 9º ano e falei do problema que estava havendo em Israel, semanas atrás, né? Israel e Palestina, que é desde as cruzadas, desde a época que está na Bíblia. Bem antes de Cristo, digamos assim, de todo esse processo. E eles não sabem. Pois é. Então, aí fica difícil, né? Tu ficar falando, usando máscara. Eles usando máscara. Explicar todo esse processo demora um pouquinho, né? Demora. Fazer ele entender, entrar na cabeça do aluno. Não é fácil fazer um aluno entender esse processo sem ele ter uma base. Pois né? Eu imagino. Mas é ossos do ofício.